Flávio Bolsonaro já fez mais pelo Brasil sem ter o mandato de presidente da República do que o Nine. Olha que notícia boa! Flávio Bolsonaro protocola a PEC que proíbe reeleição para a presidência da República. Esse é o tema do vídeo que a gente vai falar. Isso aqui vai ter um impacto excelente na campanha, tá de parabéns, a gente vai analisar essa notícia. Eu sou Stefan, especialista em campanhas políticas. Acho que um dos grandes movimentos de discussão que a gente tem hoje na política brasileira é com certeza a questão da reeleição, que foi criada lá naquele momento do Fernando Henrique Cardoso, mas não estava previsto. Então esse dispositivo de reeleição foi inventado no meio do curso. E agora Flávio Bolsonaro apresentou uma PEC que proíbe a reeleição para a presidência. Preste bem atenção, para a presidência. Muita gente acha que político não deveria ter realmente a reeleição em qualquer mandato. Também acho, também concordo, inclusive no legislativo. Acho que tanto no executivo quanto no legislativo, acho que não deveria ter mais reeleição. Você não acha isso? Porque aí a gente ia ficar longe e livre de Lindbergh Faria, Gleisi Hoffmann, né? Todo esse pessoal, Boulos, esse pessoal ia ter que se aposentar. Não ia ser maravilhoso? Mas por que não tem essa força política para criar e fazer um projeto desse? Porque, obviamente, está tirando o dinheirinho deles, né? Mas o Flávio teve coragem, e olha, muita coragem mesmo. Então ele apresentou essa PEC, mas eu acho que tem alguma coisa da estratégia de campanha por trás disso, e é sobre isso que a gente vai desvendar. Bom, vamos falar aqui um pouquinho da notícia. A notícia diz que esse projeto do senador que é pré-candidato ao Planalto passaria a valer a partir da data da promulgação, obviamente, da aprovação, né? Então, ele protocolou na segunda-feira, dia 2 de março, há poucos dias, nessa PEC, a proposta de emenda à Constituição, que acaba com a reeleição à presidência. Então, na íntegra, né, tem lá o texto, que eu não vou ler aqui para não ficar muito extenso para vocês, mas o que é importante? O que diz a proposta? A proposta diz que fim da reeleição, proibição de um segundo mandato consecutivo, com a exceção de prefeitos e governadores. Eu acho que isso daqui teria que mudar. Não custa nada. Prefeitos e governadores, né, também entrar nesse balaio aí. E a transição, as regras afetarão o presidente eleito em 2026, passando a valer a partir da data da promulgação. Eu acho que é um excelente projeto. Por quê? O Lula teve muitos mandatos e se deixar ele vai até pós-vida, né? Ou seja, pós-morte. Ele vai continuar querendo ser presidente da República. Então, esse projeto, ele aniquila qualquer discurso do Lula sobre defesa da democracia, soberania, porque o Flávio vai chegar para ele no debate. Aliás, no debate não vai ter, porque o Lula não vai ser candidato, eu venho defendendo isso. Mas, hipoteticamente, numa discussão, se Lula chegar e indagar, não, ele está falando isso, mas não é possível, porque a gente tem que lutar pela democracia, o fascismo, aquela coisa toda, o Flávio vai falar com tranquilidade, olha, o Lula, eu não quero nem me reeleger, tá? Não quero nem reeleição, eu quero só limpar o Brasil do PT. Mas o que está por trás disso? Tá por trás disso, eu vou falar para vocês o que está por trás disso. Uma estratégia absurda. Se chama Tarcísio de Freitas. Por quê? Tarcísio de Freitas, ele estava aí sendo apertado pelo sistema e estava quase caindo no canto da sereia, não era? Para poder ser candidato à presidência da República. Com esse movimento, ele abre para o Tarcísio uma avenida para se tornar presidente da República. E com isso, ele pode ainda barganhar o vice de Tarcísio agora na reeleição. E com isso, ele pode aniquilar o Bochecha Rosa, lá do PSD, e afundar de vez o Eduardo Leitinho, né? O próprio filho lá do Ratinho e até o Caiado. Então, foi uma jogada de mestre. Inclusive, isso vai mexer aqui com a vice, viu? Porque como o Zema não vai ser mesmo candidato a vice, ele mesmo tá falando, então se ele mudar de ideia, eu não acredito que vai acontecer, mas se ele mudar de ideia, tudo bem, mas isso vai abrir um espaço para que a vice de Flávio seja do Republicanos. Aí arrebenta de vez, hein? Dá no meio, né? Dá no meio. Por quê? Ainda não foi muito veiculado o nome da Tereza Cristina, que é uma excelente senadora, mas não foi veiculado nem da boca do próprio Flávio Bolsonaro. Foi falar também de ACM Neto, né? Mas eu acredito que não vai, o filho, né? Não vai existir essa possibilidade. Portanto, a questão está se desenhando para uma vice aí do Republicanos. Mas nessa jogada,
ele aniquilou de vez. Aniquilou de vez o PSD lá do Kassab. O que vocês acham? Escreve aqui no comentário. E deixa eu falar uma coisa. Se inscreve aqui no canal. A gente precisa crescer para que essa mensagem chegue aí para o maior número de pessoas. Também tem aqui o link do canal do WhatsApp. Dá essa forcinha para mim, tá legal? Olha, esse foi o primeiro movimento que eu acredito que o Flávio Bolsonaro fez que gerou impacto. Gerou impacto no mandato dele. Porque quando você governa pensando que tem a possibilidade de uma reeleição, basicamente o primeiro mandato é um mandato de sobrevivência e o segundo mandato fica um mandato de acerto para sobreviver. Entenderam? Então, às vezes, aí na sua cidade, você vê o prefeito foi eleito pela primeira vez. E aí ele começa a prometer um monte de coisa. Aí o povo começa a cair de pau, não consegue realizar. Daí o que ele faz? Ele faz promessa para o segundo mandato com o grupo político aí da cidade. Então ele é um mandato de sobrevivência. E já no segundo mandato é um mandato de acerto. Por isso que sempre o segundo mandato é uma bosta, né? Não tem segundo mandato bom. Segundo mandato sempre é uma bosta. Por quê? Primeiro que já tá, aquela lua de mel já passou, e não interessa quem seja, vai começar a pichar, vai começar a dar problema, vai começar a errar muito. Então já tira logo, coloca uma pessoa oxigenada. Agora, quando você tira a reeleição, você obriga o sujeito a ser bom, porque ele não vai voltar nunca mais. E no caso de Flávio Bolsonaro, ele sendo eleito presidente da República, ele vai ficar 4 anos aí de boa, depois que passar o processo dele de governo, pode apoiar lá o Tarcísio ou um outro candidato, que seja aí um candidato bom, né? Mas, com isso, ele não vai cair no canto da sereia e naquela problemática da reeleição, que realmente é um grande problema do Brasil, é a reeleição. Eu acho que a reeleição, falei, e vou repetir, não deveria só simplesmente ser, por exemplo, da presidência. Tem que ser presidência, governo, prefeito, vereador, legislativo, né? Inclusive, eu sei que isso daqui já é uma utopia, eu acho um absurdo um juiz do Supremo Tribunal ser praticamente imune a ter um mandato vitalício, ou seja, ou ele pede para sair ou ele bateu as caçuletas. Eu acho que não tem que ter isso, acho que tem que ter prazo para tudo. Numa empresa não tem que ter prazo? Não tem que ter prazo de entrega? E o Brasil é uma empresa. Por que o Brasil é uma empresa? Porque as pessoas precisam comer, as pessoas precisam trabalhar, a economia precisa vingar o tempo todo. Então é pressão 24 horas por dia. Então não pode ter ninguém com luxo de ter um mandato vitalício, sentar lá no sofá e ficar vendo série lá no Netflix. Não, tem que ter realmente disposição e se não está disposto, sai, né? Aí tem outros dispositivos na lei que se a pessoa tiver algum problema, vai se aposentar. A gente, olha, tem umas bizarreiras que acontecem na política, não sei se vocês sabem, mas a pessoa que tem 2 mandatos já se aposenta. Se aposenta. Você tem noção? Você trabalha 8 anos para se aposentar com um mandato e, no caso da pessoa comum, precisa trabalhar lá 20 anos, 30 anos, 40 anos para ficar com um salário, sim, mais mola. Então tá errado. Então, olha, tá excelente, ele tem que usar isso o tempo todo nas falas dele. Ele precisa usar esse argumento de que protocolou que não vai se reeleger. Isso é um pé na bunda do Lula e Biden da Silva, que tá a cada dia pior. Vocês não acham isso? Eu acho que o Lula não vinga mais, acabou o Lula. Então é uma excelente notícia. Mas eu quero ler aqui nos comentários, saber de vocês o que vocês acham. Isso é uma boa? Eu acho que essa PEC aqui é ótima, é ótima. Parabéns, Flávio Bolsonaro. Viu? Então deixe nos comentários e se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, pô. Você tem que me ajudar, pô. Me dá força. Eu faço vídeo todo dia aqui analisando qual é o impacto dentro da campanha. Me dá uma forcinha aí. Ajuda eu. Tá bom? Se inscreve no canal. Se inscreve aqui no canal do WhatsApp também. Então, se inscreve no canal do YouTube. Aí você ativa o sininho de notificação. E também no grupo de WhatsApp. Aí você me ajuda. Tá legal? Que Deus abençoe a sua vida, a vida das pessoas que você ama. E que Deus salve, tá salvando, graças a Deus. Que Deus salve e proteja o nosso amado Brasil.